Tá. Você, então, já mostrou que é um cara que organiza bem seu tempo, você é dedicado, né? Você entrou em primeiro, né, no vestibular do Mackenzie, é isso? Sou um grande nerd, né? Maravilha, parabéns pela sua nerdice. Poxa, obrigado. E como é que você organiza, então, o seu tempo? Quantas horas de batera? Agora deve estar dando uma folga nos estudos, né? Mas como você organizou o seu tempo durante o ensino médio, especialmente, que começa a ficar cada vez mais intensivo a escola, e a batera que você continua evoluindo nos últimos 3 anos? Como é que foi? Cara, é que assim, meu ensino médio, eu vim no contexto de pandemia, então fui tudo ensino online, né? Eu tive primeiro ano de ensino médio, tive tipo 2 meses, assim, 3 meses no máximo, que eu me lembro. É mesmo? Eles não fizeram o ensino online? Então, foi ensino online. É porque eu tive 3 meses de aula presencial. Tá. Presencial. Agora que eu entendi. Aí teve a pandemia, parou tudo, quarentena, Zoom de manhã, vendo aula no computador, né? E aí, cara, foi naquele momento, assim, que eu tava consumindo muita música ali, 2020, né? Eu tava com 15... Eu tinha acabado de fazer 15 anos quando começou tudo. E eu comecei a ouvir mais música, comecei a estar mais próximo do meu instrumento ali diariamente, porque as aulas tinham uma divisão que era uma grade horária menor. Era aquele dia inteiro de aula. Sim, verdade. 6 a 7 aulas por dia. Então acabava que, assim, às vezes eu acabava as aulas, ou simplesmente eu não assistia algumas, que eu não gostava tanto. E eu ficava próximo do instrumento, eu ia aproveitar, ia tocar. Eu comecei a conhecer outros bateristas que eu nunca tinha ouvido. Então, sim, meu dia acabava que, por mais que fosse ensino médio, tinha um monte de atividade pra fazer, ele tava um pouco mais... eu tinha mais liberdade de fazer o que eu queria ali na parte da manhã, nos intervalos principalmente. Então eu gostava de organizar, cara, acabava minhas aulas, eu fazia o que tinha que fazer e eu passava o resto do dia no instrumento, debruçado lá, tocando. Eu passava, assim, eu nunca gostei de organizar muito por hora, sabe? Tipo, tem que fazer 3 horas, 6 horas. Não, eu sempre ficava o dia inteiro ali, eu parava pra comer, queria ouvir alguma coisa, assistir alguma coisa, sempre fui bem livre, mas assim, eu passava o máximo de tempo possível no instrumento. Eu sempre me disciplinei muito a estudar, sabe, nos instrumentos. Aí no segundo ano do ensino médio, nesse contexto, eu tive a volta às aulas, né? Sim. Presenciais ali no segundo semestre, principalmente. E eu tive aquela grande frustração de não ter mais essa proximidade rápida ali, de acabar a aula e já poder ir direto. Sim. Porque agora eu tinha que ir até a escola, passava lá, tinha uma carga horária maior. Então eu sofri um pouco no começo. Então eu tive que reorganizar toda a minha rotina, meu dia a dia, pra poder adaptar de volta e não parar de estudar. Porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto de tocar bateria, sabe? Eu gosto de música, é o que eu mais amo na minha vida. Então eu falei, cara, eu vou dar um jeito nisso. Então eu acabava a aula, ia pra casa, eu tentava fazer tudo que eu tinha que fazer da escola, na escola mesmo. Tá. Eu sempre fui um cara muito focado, assim. Então, tipo, eu prestava atenção na aula, sabe? Ia fazendo assim, sempre fazendo direito, nunca peguei recuperação, nada, sabe? Então eu sempre ia fazendo pra não ter problema com o lado da música, entendeu? Sim. Boa, foi inteligente. Com certeza. Aí, poxa, eu chegava em casa, passava o resto do dia estudando batera. O dia inteiro, assim, até a noite. Foi um período muito intenso de estudo, sabe? Assim, eu lembro dessa fase que meu dia a dia era só isso, assim. Eu passava lá tocando. Que legal, cara. Que privilégio, maravilha. Privilégio, né? Você mora em casa? Moro em apartamento. Em apartamento? Aí que tá. Aí eu tinha a bateria eletrônica, eu estudava só na eletrônica. Mas aí eu comecei a sentir falta de uma bateria acústica, né? Sim. Poder estudar, de fato, sentir o som da pele, o som realzão, true. E a bateria que você estudou, a eletrônica, era já essa daqui? Era essa aqui, essa aqui que é a de guerra. Que bateria é essa daí? Avisa, hein? É uma Holland TD50. É um modelo da Holland que eu tenho faz uns 4 anos já. Eu sou parceiro da Holland, então tem todo o suporte deles, mas essa bateria que eu tenho já há uns quase 5 anos. Maravilha. E além de tudo isso que eu falei, meu pai também, ele sempre foi um cara muito exigente, sabe? Assim, ele sempre falou, não, você vai estudar, eu quero que você tenha sempre uma nota alta, você nunca falhe na escola, porque eu sempre vou te ajudar, te dar o apoio no lado da música, porque eu sei que você gosta, mas você tem que também me entregar um lado de escola muito bem feito, entendeu? Que bom. Então eu sempre tive essa... Foi um acordo bem organizado. E eu sou filho de professora, minha mãe é professora também. Então não tinha muito... Mas ela era professora na escola que você estudava? Era. Ai, que medo. Pois é, né, cara? Ai, que medo. Eu fugia. Eu estudava de medo. Tô zoando. Então, cara, sempre tive esse background de estudar por conta, assim. Eu sempre fui muito proativo nesse sentido de querer estudar. Eu gosto de conhecimento, no geral. Sempre uma coisa que me fascina muito, sabe? Poder, sei lá, conhecer uma coisa nova, pesquisar, sabe? Estudar mesmo. Sempre foi uma coisa que nunca foi um problema pra mim. Sempre gostei. Que bom. E aí o negócio da bateria eletrônica, né? Enfim, eu fiquei uns 2 anos só estudando nela.
aí no começo ali, no meio do ensino médio, não lembro exatamente quando, a gente comprou um kit de verdade pra poder... Meu primeiro kit de batera, né, que eu tenho até hoje. E a gente começou a alugar um espaço que chama Trillion Music Place, que é um estúdio que a gente tem de produção. Eu, meu pai e o tecladista do meu pai, o Léo. Olha só. E lá eu levo, eu centralizo todos os meus trabalhos lá, não só os estudos, né? Que eu vou diariamente lá estudar, mas eu também, quando tenho gravação pra fazer, tenho que fazer algum tipo de arranjo, eu faço tudo de lá, entendeu? Ah, que bom. Então, a gente meio que uniu tudo em um lugar só, assim. Foi meio que uma junção de mundos, posso dizer. Que maravilha, cara. Que privilégio. Você também tem um pai que entende qual é que é o trabalho de um músico profissional, né? Tanto no que demanda de estudo e dedicação, quanto também estar num estúdio, ter um instrumento montado para você poder produzir. Isso né? é perfeito, cara. Nossa, é muito bom mesmo.